Continuamos com o nosso coração em prece, mentalizando mais saúde, resoluções para os nossos problemas, recuperação de um problema que a gente esteja enfrentando, harmonia na nossa casa. Todos pedidos importantes para melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de todos os dias. E é por isso que nós devemos sempre fazer a nossa oração, para pedir e também para agradecer. E nós continuamos fazendo também os nossos pedidos pelos nossos familiares, companheiros de trabalho, aqueles que estão trazendo alguma preocupação, que nós sabemos que estão precisando desse amparo divino ainda maior. Nós pedimos também por você que nos acompanha e por seus entes queridos, que todos recebam sempre as forças que vêm de Deus. E nós vamos agora também beber da água fluidificada. Essa é uma tradição que nós temos sempre aqui no nosso programa e em toda a mídia da boa vontade, e é pioneira desde a década de 1940. O radialista Alziro Zarur, saudoso fundador da LBV, já convidava os ouvintes a refletir sobre a importância da água para a saúde do corpo e também para a saúde da alma. Durante a prece, nós pedimos a Deus que coloque no nosso copo com água, na nossa garrafa, as energias, as boas vibrações, os fluidos que nos ajudam a promover a saúde completa. Nós vamos agora, então, beber da água fluidificada, pensando na nossa saúde e da nossa família. E vamos bradar este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. É importante, então, confiar nesse amparo divino e continuar trabalhando. É a fé realizante que nós aprendemos e devemos viver desta forma. É assim que nós devemos encarar também os desafios de saúde, em especial quando a gente fala sobre a saúde das crianças. Precisamos fazer tudo o que nós conseguimos e quando a gente não sabe o que fazer, tem que procurar ajuda, porque quando nós deixamos os problemas tomarem conta da vida, eles começam a ficar grandes demais e fica mais difícil de resolver. Então tem que agir logo, assim que o diagnóstico é feito, assim que uma mudança é percebida, a gente tem que procurar ajuda. E no caso da obesidade, essa atitude, logo no início do problema, pode evitar muitas complicações para a saúde dessas crianças. A gente vai falar um pouco agora sobre isso, para você, amigo telespectador, perceber a importância de não deixar para depois. Doutora, a gente está conversando sobre esse programa todo, continuamos com a nossa convidada, a doutora Ruth, que é especialista nesse assunto. A gente já falou um pouco sobre algumas das situações que as crianças vão enfrentar. Do ponto de vista emocional, a gente sabe que o bullying, tão falado hoje na escola, ele acontece muito com crianças que estão acima do peso. Elas nunca são escolhidas para os times de esporte, elas sempre têm dificuldades para correr. Do ponto de vista emocional, o impacto é muito grande. Com certeza, a gente tem crianças com problemas psiquiátricos até, né? Depressão e grave, justamente por causa desse bullying. Criança que não quer ir mais à escola porque já sofreu bullying, criança que vai mal na escola porque é um ambiente hostil, né? Estar lá. Então, essa Se parte... sente inferior, muitas vezes, em relação aos outros. Exatamente. A autoestima é muito baixa dessas crianças. Então, a criança que está acima do peso, ou que está, né, obesa, ela sofre não só a parte física, mas a parte emocional muito, né? Eles têm muitos problemas relacionados a essa parte. No físico, não é só o aumento de peso que é ruim para a criança. Ela vai ter mais dificuldade para correr, mais dificuldade para vestir algumas roupas. O que mais que pode acontecer do ponto de vista da saúde física dessa criança? Então, são tantas coisas que podem acontecer, né? Então, o que a gente vê logo a princípio, assim, dificuldades de deambulação, problemas ortopédicos, né? Problemas no fêmur, começa assim, a entortar. Então, muitas crianças com deformidades ósseas, crianças hipertensas já, né? Por causa da obesidade, com colesterol aumentado, crianças com... problemas com a regulação da glicose, né? Às vezes não chega a ser diabetes, mas o que a gente chama de pré-diabetes. Crianças com gordura no fígado, isso a gente chama de esteatose hepática, e esteatose hepática, isso evolui como se fosse um alcoólatra, né? Então, o fígado da criança vai sendo agredido pela gordura e isso pode dar, né, um problema, precisar de transplante futuramente, né, como se fosse uma cirrose. Então, tem problemas de sono, crianças que dormem mal por causa da obesidade, porque fazem apneia à noite, isso atrapalha a parte cognitiva. Então, é um ciclo vicioso, uma coisa vai acarretando e atrapalhando outra. Que é mais que a gente tem tantas outras... Aumenta a chance da criança
ter todas essas doenças no futuro também, de Com continuar certeza. obesa Com e de certeza. ser um hipertenso, de ter todos esses problemas mais cedo. O que a gente fala é que se uma criança acaba a adolescência obesa, a chance dela ser um adulto obeso é 80%, 90%. E essas comorbidades vão acompanhando o peso, né? Então, assim, aumenta muito o risco de ter infarto precoce, né? 20, 30 anos, ter derrame, né? Que é o acidente vascular cerebral. Então, com certeza, uma criança que já tem essas comorbidades vai ser um adulto com muitos problemas. Né, em adulto jovem, então às vezes isso limita o adulto a criança que é obesa e que ficou um adulto obeso, que já com todas essas comorbidades, muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue mais sair de casa, né? Então isso também, além de ser um ônus para a própria pessoa, um ônus para a sociedade. Imagina, né, quantos adultos jovens estão sem trabalhar, Com estão plenas capacidades, acabam exatamente saindo do mercado de trabalho. por causa da obesidade, né? Então é bem complicado. Essas doenças, inclusive, podem se manifestar ainda na infância, doutora? Hipertensão? Sim, eu tenho crianças de 3 anos que tomam antihipertensivo por conta da obesidade, 3 anos. Então, assim, tudo que a gente via há um tempo atrás que só acontecia no idoso, a gente está vendo acontecer agora nas crianças e cada vez em crianças menores. Né? O diabetes tipo 2, que é o diabetes associado à obesidade, tem aumentado muito na faixa etária, né, de adolescente e criança. Aqui no Brasil, até um pouco menos. Nos Estados Unidos, os valores, né, os níveis são muito mais altos. Mas a gente começa a ter crianças com diabetes tipo 2 por causa da obesidade. Coisa que há um tempo atrás a gente não via. Né? Inclusive a cirurgia bariátrica, que é um tratamento, uma medida extrema que a gente tem para esse... acontecendo mais cedo. Cada vez mais cedo que a gente tem para esses casos gravíssimos de adolescentes que estão, né, isolados em casa porque já nem saem mais de casa. Né? Então, assim, a obesidade afeta de uma maneira global o desenvolvimento da criança, a autoestima, o convívio familiar, o convívio social. Então, assim, a obesidade é uma doença que de pouquinho vai, né, incidindo em todas as áreas da criança. E dentro da área médica, nas próprias conversas com outros especialistas, pelos congressos que são realizados, de que forma que vocês estão avaliando o impacto da obesidade? Com que olhos vocês estão direcionando esse tema e as práticas de saúde? Então, isso né, o tema obesidade infantil é muito sério e tem sido tratado em vários países como uma das causas para ser trabalhada, justamente por isso, porque o impacto é muito grande. Você imagina uma população de crianças obesas agora, quando chegarem com 15, 20 anos, onde nós vamos acomodar tantas crianças, adolescentes, que teoricamente seriam adultos produtivos, doentes. Né? Isso vai ser um impacto social muito grande. Não pensando só em cada um, mas pensando de uma maneira global, isso leva assim, a diminuir muito a expectativa de vida. A gente tem aumentado a expectativa de vida nos últimos anos, mas se o nível de obesidade continuar subindo, a gente vai começar a morrer mais cedo de novo. Né? Por quê? Infarto com 30 anos, hipertenso, diabético, então essas crianças vão sobreviver menos. Né? Vai ser uma nova viravolta aí da expectativa de vida. Então, assim, é um momento de parar e pensar que a gente precisa Onde é que a gente vai chegar, né? Onde é que a gente vai chegar? A gente precisa ter ações efetivas contra a obesidade. Né? A obesidade, ela está se infiltrando como se fosse um câncer. Ao mesmo tempo, inclusive, uma das coisas que eu esqueci de falar, a obesidade aumenta certos tipos de câncer. Né? Assim como o câncer tem aumentado muito, ultimamente, a obesidade está intimamente ligada também. Né? Então, a asma, isso que a gente falar também, a asma, respiratórios. Os problemas respiratórios pioram com a obesidade. Né? A obesidade acaba piorando quem já é asmático, quem não é, às vezes pode ficar quando ganha peso. Então, a obesidade afeta tudo. Está na hora da gente parar para pensar, porque a gente vai começar a ter diminuição do tempo de vida de novo por um problema que poderia ser evitado. E que muitas vezes a criança tem a questão genética, mas os fatores ambientais podem ser feitos de uma forma com que ela consiga reverter essa condição. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, sobre tratamento e prevenção, o que é que a gente pode fazer hoje, não é para deixar para amanhã não, é para agora. Mas antes de terminar esse bloco, a gente vai responder a pergunta de uma mãe de Taubaté, São Paulo, que é a Laura Arandes. Muito obrigada pela audiência. Ela já ouviu falar, doutora, que a gordura abdominal é prejudicial para o adulto, é a barriguinha. Às vezes a pessoa é magra, mas tem aquela barriguinha. E ela pergunta isso para a criança também, porque a filha dela tem 12 anos, é magra, mas tem essa barriguinha. E ela lembra que na idade dela, ela não tinha.
Então, a gordura abdominal, né, que a gente chama de gordura visceral, é a gordura prejudicial porque é essa gordura que envolve os órgãos, que são os órgãos importantes, o coração, o fígado, né? É a gordura que vai predispor a ter diabetes. Então, a criança também tem isso. Adulto, a gente faz as medidas de cintura e tem os valores, né, para homem e para mulher. E criança também tem essa medida. A gente também tem medida de cintura para abdominal, né, para criança, também tem que colocar num gráfico. E não é então um valor fixo, não dá para também dizer, não o dá. ideal é, não adianta o pai querer medir em casa. Não, porque tem uma tabela, porque depende da idade, depende se é menino ou menina, mas também tem. Então, se a filha dela, né, da Laura, tá com essa barriguinha, primeiro a sugestão é procurar o pediatra, ver se ela tá com a relação peso e altura ideal. Porque ela pode não ser obesa, mas ela pode ter aquilo que eu falei, tá 2, 3 quilinhos a mais do ideal, que às vezes isso é onde vai acumular, é a gordura que está sobrando. Né? Então, assim, a criança não é para ter barriga. Não é para ter barriga. Criança com barriguinha já é um sinal de que alguma coisa tem que ser feita. Exatamente. Não é para criar alarde, você vai ficar agora olhando para o seu filho e falar, tem barriga, procurando barriga. Mas é para saber que o ideal é uma criança que esteja com o corpo sem gordura, sem sobrinhas. Quando a avó falar, tá magrinho, fica feliz. É porque tá bom. Tá muito magro, então tá bom assim. Mantém desse jeito. Muito obrigada, Laura, pela sua participação. E, doutora, até aproveitar então para fazer esse alerta. Que nem sempre, se uma criança está magrinha, quer dizer que ela esteja saudável. Ela tem que fazer os acompanhamentos também para ver se não está com colesterol elevado, se não está também, porque às vezes ela está magrinha, mas está com excesso de gordura no corpo. Todas as crianças têm que ser tratadas da mesma forma, com esse acompanhamento médico efetivo, né? É o que eu costumo dizer, alimentação saudável, atividade física, é para todo mundo, não é só para a criança que está acima do peso, é para a criança que está magra também. Ela não está liberada para comer de tudo. Ela não está liberada para fazer o que quiser na alimentação. Porque a gente tem criança magrinha que pode ter o colesterol aumentado, pode ter triglicéridos aumentado. Né? Isso não justifica liberar tudo para quem é magrinho e restringir tudo para quem está acima do peso. O equilíbrio é fundamental, especialmente nessa idade em que está acontecendo a formação dessa criança. E no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Tem que fazer dieta? Não tem? O que não pode comer? Cirurgia bariátrica na adolescência já é uma realidade? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você que nos assiste pode continuar participando e a gente volta já já.